o tempo todo. Então, eu não precisaria de fazer isso no estúdio. Mas eu garanto para você que a interação e a sua experiência será tão grande quanto. Bom, eu disse aqui que várias pessoas me seguem, mas eu sei que muitas pessoas estão chegando aqui sem sequer saber de onde eu vim, o que eu fiz, quem eu sou, onde eu vivo e tudo isso. Tudo que muitas pessoas veem na internet é o meu famoso lifestyle. Para te conceituar de uma melhor forma, não é novidade também para muita gente que eu não vim de nenhuma família rica. Eu muito menos herdei tudo o que eu tenho hoje de alguém. Eu vim de uma cidade muito pequena no interior de Minas Gerais, chamada João Monlevade. E ali, como um jovem louco empreendedor, eu comecei a trilhar os meus próprios caminhos para ganhar dinheiro na internet. Só que antes disso, tudo o que eu fazia, a maior parte do tempo, era jogar videogame, era assistir filmes, até que eu me deparei com algumas chaves que mudaram completamente o meu modo de pensamento para que eu conseguisse chegar onde estou hoje. Uma dessas chaves aconteceu bem quando eu recebi um e-mail norte-americano de um gringo me contando coisas que, nossa, naquele momento me deram um estalo. Eu não entendi sequer 10% daquele e-mail, mas eu entendi a intenção por trás. Isso foi o mais importante. Ao clicar naquele link, eu observei que a 10 mil quilômetros de distância, uma pessoa tinha uma página e estava tentando me vender um produto. Era um produto de informação. Eu acabei, naquele primeiro momento, não comprando aquele produto, mas, mesmo sendo um zero à esquerda em matemática na minha escola, eu fiz uma seguinte soma. Se essa pessoa, a 10 mil quilômetros de distância, consegue vender pelo menos 5 produtos por dia ao preço que ela está me cobrando, ela praticamente consegue ganhar aquilo que um dia os meus coleguinhas na sala de aula almejam ganhar após fazerem uma faculdade. Eu me perguntei, qual é a dificuldade para criar isso? Essas coisas e diversas outras você aprenderá aqui. Logo na minha sala de aula, eu tive um despertar. E eu já me sentia um ET, até mesmo antes de receber esse e-mail, porque eu olhava à minha volta e pensava o seguinte, será que todo mundo não se importa com como essas outras pessoas, mundo afora, até mesmo sem terminar uma faculdade, estão conseguindo uma vida que todas as outras pessoas almejam? Uma vida de liberdade? Eu sempre me perguntava isso. E para os meus amigos que me conheciam na época, eu era naquele momento um louco, um cara chato, que só falava sobre o futuro e sobre o que é que aquelas outras pessoas sabem que eu não sei. Isso me intrigava e eu ficava por semanas tentando desmistificar um assunto que eu já achava entender. O dinheiro. Esse foi o estalo. E quando eu comecei a ganhar dinheiro na internet, eu tive alguns obstáculos, melhor dizendo, quando eu comecei a tentar ganhar dinheiro na internet. Assim como muitas pessoas, talvez, hoje, possam já ter encarado alguma dificuldade ao começar. E olha só, temos 105 mil pessoas na live. 115, meu Deus. Salva de palmas para vocês, Outliers. Eu lembro que nessa época, quando eu comecei a tentar ganhar dinheiro na internet, eu não tinha dinheiro para poder começar. Eu tinha um computador na minha casa que reiniciava de 2 em 2 horas pela quantidade de abas abertas que eu deixava. E eu ficava no meu quarto, sem os meus pais, os meus familiares, entenderem
absolutamente nada sobre o que eu estava falando. Isso acabou não me desmotivando naquela época. Isso acabou me motivando ainda mais, fazendo com que eu procurasse tentar ganhar dinheiro na internet, mesmo sem ter R$ 1 no bolso. A partir daí eu tomei uma decisão tomei uma escolha que poucas pessoas na época até então tomariam. Ao invés de simplesmente desistir por não ter R$ 1 no bolso, ou melhor, por ter naquela época menos de R$ 500 na minha conta bancária, eu consegui um cartão de crédito emprestado. E o mais genial disso tudo é que, com esse cartão de crédito de um amigo, eu consegui praticamente todo esse lifestyle que vocês veem hoje. E é por isso que eu sempre bato na tecla, quando eu posso e quando eu tenho tempo, para poder explicar o potencial que a internet tem para as pessoas. Esse negócio já é há muito tempo o negócio do século. Com menos de R$ 6.000, que não eram meu dinheiro, eu consegui todo esse lifestyle hoje através de um cartão de crédito. Eu nem precisei estourar esse cartão de crédito até o momento que eu já tinha começado a fazer as minhas primeiras vendas na internet. Porém, no início, algumas coisas soaram um pouco como complicadas, até porque os únicos mentores que eu tinha na época até então para poder observar eram gringos. Eu não sabia falar inglês, muito menos entender o inglês. Mas a minha força de vontade foi tão grande que eu comecei a praticamente estudar sobre isso o dia todo. Aconteceram diversas coisas nessa época, muito interessantes. E eu me lembro muito bem que eu consegui encontrar um grande mentor americano, ou melhor, alguns grandes mentores americanos, que me fizeram enxergar o caminho certo, porque até então, tudo aquilo que eu havia tentado por alguns meses não havia funcionado. Eu acabei, por conta disso, trazendo várias técnicas do Brasil, dos Estados Unidos para o Brasil, modelando, entendendo como o comportamento das pessoas funciona aqui, em comparação a um outro mercado, e eu tive rapidamente alguns insights. Insights que pessoas até então, nessa época, no marketing digital brasileiro, não tinham nem participando dos principais eventos sobre esse assunto, fisicamente, aqui no Brasil. Graças a isso, eu consegui, até os meus primeiros 21 anos de idade, o meu primeiro R$ 1.000.000 na conta. Não foi faturamento, foi líquido. Eu passei a assumir, literalmente, as rédeas da minha vida. Eu já tinha esse desejo há muito tempo, oculto dentro de mim. Algo me incomodava. Era como se eu sentisse o tempo todo que alguma mão invisível estava ditando todo o meu futuro. O marketing digital foi apenas um veículo que abriu uma porta chamada liberdade, para que eu pudesse sair desse sistema, como inúmeros outros outliers acabaram conseguindo sair depois. Muitas pessoas, ao chegar no meu Instagram, ao observar uma vida tão magnífica quanto essa, podem pensar que, nossa, ser rico deve ser muito bom. Mas eu estou aqui, infelizmente, para te dizer que não. Há uma coisa muito mais valiosa até do que você ser rico. Ou melhor, que te traz tanta gratificação quanto é você ter nascido pobre. Melhor que ser rico é ter nascido pobre. Isso é muito, muito importante. É por isso que muitas pessoas, às vezes, mal interpretam esse tipo de lifestyle e etc. Tem gente, inclusive, no meu retorno, dizendo que a live é gravada. Não. Agora são 20h17, certo? Então não é. Ok? Eu estou aqui com vocês ao vivo. Melhor que ser rico é literalmente ter nascido pobre. Assim você consegue valorizar várias outras coisas.
Eu me lembro que, eu cheguei a comprar um carro muito caro, porque eu sou muito louco, uma Ferrari. E eu não falo isso só para poder me gabar. Eu fui convidado para um grande evento de gala, onde lá só haviam bilionários que trabalhavam com indústrias multimilionárias, com filhos que eram herdeiros e que acabavam ganhando um Porsche 911 só por passarem na faculdade. Sabe o que eu observei na maioria daquelas pessoas? É que elas não respeitavam aquilo que tinha. Quando você não respeita o que tem, você não valoriza o que tem. Pensa bem, em muitos casos, um trabalhador no final do dia, que senta para tomar um café no Starbucks, consegue aproveitá-lo de uma forma muito melhor que propriamente um bilionário ao entrar no seu carro de 5 milhões de reais. Quando você literalmente não consegue respeitar algo, você não valoriza. E quando você não valoriza, você não consegue ser feliz. Para mim, naquele evento, ter um carro na minha idade era algo que me deixava muito feliz. A visão que eu quero passar para vocês é que, com todo esse estilo de vida, o dinheiro não é a raiz de todos os males. A falta do dinheiro, sim, é a raiz de todos os males. Pensa bem, quando você já está num carro viajando a 100 km por hora, você não percebe que esse carro está rápido. Porém, quando você começa do zero e acelera até o 100, você percebe que o carro está rápido. A vida não é sobre estar lá, é sobre chegar lá. O chegar lá é mais divertido do que o estar lá. Essa é a visão que eu quero passar para vocês com o vídeo a seguir. Aos 24 anos, viajei para mais lugares e tive mais experiências que a maioria das pessoas não viveram por toda uma vida. Como seria a sua vida se o dinheiro não fosse um problema para você? Essa é uma série de vídeos para te ensinar apenas como viajar o mundo. Aqui eu quero te ensinar o mais importante para você conseguir alcançar tudo isso: dinheiro. E não do modo tradicional que a escola e os seus pais lhe ensinaram. Conseguir dinheiro sem vender o seu bem mais precioso, a sua liberdade. Eu não estou me gabando. Estou te mostrando uma realidade oculta que talvez você só não viva porque algumas pessoas te disseram ser impossível, apenas porque elas se julgam incapazes. E aí, quer ser você ou se encaixar nos padrões dos outros? Talvez eu esteja me gabando um pouquinho. Não importa o que você tenha imaginado, você não conseguirá fazer nada sem dinheiro. Desde cedo você escuta que para ter a tão sonhada liberdade financeira, precisa fazer uma faculdade ou construir carreira numa grande empresa. Cheguei para te dizer que essa é a verdadeira farsa. É sério? Vamos lá. Você só tem uma vida e ainda assim aceitou o fato de conseguir tirar férias uma vez por ano? De que vale o dinheiro sem liberdade? Cheguei para te apresentar uma nova realidade. Há tempos atrás, quando as pessoas pensavam em pessoas ricas, é isso que imaginavam. Hoje, as suas definições de um rico devem ser atualizadas para isso. Sem depender de nenhum diploma, aos 23 anos, usou seu notebook da Vaio e com uma conexão à internet, criou um império chamado Facebook, que hoje vale 512 bilhões de dólares, que é mais que o PIB da Noruega. O cara da foto se chama Mark Zuckerberg, e se você acha que ele é apenas um caso à parte... Comecei no marketing digital em 2015 e hoje a gente está faturando acima de 20 milhões por ano. Eu comecei no mercado digital em 2019, atualmente a gente fatura por volta de 4 milhões por ano. Comecei no digital em 2017, faturamos em média 20, 25 milhões há quase 6 anos, desde que eu comecei. Essas são pessoas comuns e existem centenas de outras por aí
e podem até mesmo estar morando na mesma cidade que você. Hoje atinjo a minha renda mensal quase que no modo automático através da internet. E com dinheiro, vem a liberdade e o poder para realizar boa parte dos seus sonhos. Sair do seu emprego chato atual para ficar em casa com a sua família, ter o prazer de aposentar os seus pais, assim como eu fiz. Viajar o mundo, poder se hospedar nos hotéis mais luxuosos, aproveitar experiências que só o dinheiro pode comprar, sem amarras, chefes, hora para acordar, sem ter que dar satisfações a ninguém, só se preocupando com qual será o seu próximo destino. Parece loucura para você? Se for, eu sou um louco. Um louco que conseguiu unir a paixão por viajar com o sonho de ganhar muito dinheiro. Meu nome é Thiago Finch e aos 21 anos, trabalhando pela internet, atingi o meu primeiro R$1 milhão. Hoje, viajo o mundo com uma máquina de imprimir dinheiro na mochila. A esse ponto, talvez você esteja se perguntando: por que é que você está aqui, gastando seu tempo falando de tudo isso? Porque eu tenho um sonho, um propósito, um objetivo de... Tá, vamos cortar o papo furado. Eu faço isso há 8 anos e nunca imaginei que um dia estaria revelando partes dos meus segredos, enquanto eu poderia estar aproveitando um outro café desses em algum lugar do mundo. Só estou fazendo isso pelas inúmeras mensagens que recebi ao longo dos últimos 2 anos de milhares de pessoas insistindo para que lhes mostrasse como eu ganho tanto dinheiro pela internet. E cá pra nós, não é pouco dinheiro. E digo mais, eu já ganho muita grana vendendo coisas na internet desde 2015. Ou seja, eu poderia ter feito o que eu estou fazendo agora desde quando esses primeiros pedidos começaram a aparecer. E muita gente sabe disso. Diferentemente de todo mundo que começa a vender o que sabe, eu, ao contrário disso, fiquei quieto na minha por muito tempo, até o dia de hoje. Eu sou de João Monlevade, uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, onde todos me diziam que para ser rico, eu teria que estudar e trabalhar como escravo. Sei que se eu fizesse isso, iria me aposentar com dinheiro que mal daria para comprar os remédios. Querendo provar que todos estavam errados, comecei a compartilhar o que eu fazia, para mostrar que era possível sim ter sucesso fora do caminho tradicional. E hoje, olha só, as mesmas pessoas que riam da minha ambição me enviam mensagens como essas. Além disso, jovens de todo o Brasil começaram a me enviar mensagens de agradecimento. Hoje, somos mais de 2 milhões de inconformados com o caminho tradicional. Na real, eu tenho certeza que tem gente aí do seu lado te dizendo que esse negócio de internet é besteira. Que é pra você tomar vergonha na cara, seguir a manada, passando 5 anos numa faculdade pra conseguir um emprego. Eu tô aqui pra te ajudar a calar a boca de todas essas pessoas. Chegou a hora de você descobrir o que pode te fazer ganhar dinheiro na internet, sem enrolação ou excesso de informação. Não importa a sua idade, quanta grana você tenha ou quão bem você saiba mexer em um computador. Você pode fazer o que eu faço. A realidade da vida que eu vou te mostrar pode assustá-lo. Porém, não cabe a mim gastar o meu precioso tempo tentando convencê-lo de tudo isso. Se você sempre soube que tem um potencial para extrair mais coisas dessa vida, continue comigo. Se não, apenas continue assistindo o sucesso de outras pessoas. Não nasci em nenhum berço de ouro e também não sou nenhum gênio. Fui um aluno nota 6 e larguei a escola no primeiro ano do ensino médio. Nunca entendi o porquê de ficar estudando coisas que planilhas no Excel já faziam sozinhas. Eu senti na pele, desde novo, o que era querer muito alguma coisa e não conseguir comprar por não ter dinheiro no bolso. Tomei a decisão de nunca mais passar por esse problema. Tive o grande sonho de comprar um Camaro enquanto jovem. E todos à minha volta sabiam da minha obsessão com esse carro. Um amigo que me conhecia um dia me ligou e disse: adivinha só o que eu tenho em minha garagem? Era o Camaro de um amigo dele. Eu consegui os pulmões de um atleta olímpico e fui correndo até lá. Aceitei lavar o carro que estava sujo, botei a minha melhor camisa e tirei essa foto. Aquilo só havia intensificado o meu desejo de ficar rico. Ou melhor, livre. Eu
parava noites no computador buscando formas para ganhar dinheiro na internet. Me cadastrei em fóruns e um dia recebi um e-mail norte-americano, totalmente em inglês, de um gringo mostrando mansões e carros luxuosos, dizendo que eu poderia ficar rico usando a internet. Você acha que eu acreditei? É claro que sim. Resolvi pesquisar mais sobre e encontrei dezenas de caras lá fora ganhando milhões pela internet. Enquanto no Brasil, poucas pessoas sabiam que estava ensinando técnicas ultrapassadas que já não eram mais tão eficazes. O problema? Eu nunca tinha feito uma aula de inglês na vida. O pouco que eu entendia vinha de jogos que fiquei jogando por anos até então. Mesmo compreendendo só 10% do que falavam, minha vontade de aprender era tão grande que eu acabei ficando fluente só assistindo esses caras o dia inteiro. Comecei a aplicar tudo o que estava aprendendo. E claro, muita coisa não deu certo de primeira. Perdi algum dinheiro, mas nunca a motivação. Só tinha 17 anos e a essa altura tinha largado a escola para perseguir os meus sonhos. Nessa época, todo mundo me disse que eu estava cometendo um erro. Eu tive medo, assim como qualquer um teria. Mas sabia que se eu quisesse fazer dar certo, a responsabilidade seria minha. O resultado? Após combinar as melhores estratégias dos caras que aprendi lá fora, comprei o computador dos meus sonhos, aposentei os meus pais, viajo para onde quero e quando quero, sem me preocupar com os preços das passagens, fico nos melhores lugares, não preciso olhar o preço no menu de um restaurante, não tenho chefe, não me lembro da última vez que usei o despertador, faço os meus próprios horários, além de conhecer pessoas novas ao redor do mundo. Lembra daquela minha obsessão de adolescente? Hoje, eu não preciso mais de lavar o meu próprio carro para tirar uma foto. É a hora de você também se tornar um outlier. Até o final dessa série de lives, eu vou te mostrar como eu consegui fazer com que, em apenas um dos meus 25 produtos, milhares de pessoas ao redor do Brasil me pagassem um total de R$ 4.765.654,23 sem aparecer. E melhor, eu criei usando apenas o meu computador. Sem ter que me mostrar, sem ter que vender nada diretamente para ninguém, sem ter que trocar o meu tempo por dinheiro e o melhor, sem ter começado com milhares de reais no bolso. Tudo que eu tinha era o conhecimento certo e pouco menos de R$500 na minha conta bancária. As estratégias que eu aprendi podem ser usadas por pessoas normais para vender qualquer coisa na internet. E quando você as entende, sua preocupação passa de "mas eu não tenho nada para vender"? Para! Me dê apenas um computador com acesso à internet e farei milhares de reais. Por enquanto, neste vídeo, falarei apenas do combustível usado para manter esse seu negócio rodando. Não importa se você está no Brasil ou curtindo a vista do alto de uma montanha na Islândia. E na próxima live, te mostrarei qual o grande motor de tudo isso. Eu gasto apenas alguns minutos diários para fazer anúncios que atingem milhões de pessoas. Esses mesmos anúncios podem ser feitos por qualquer um com uma conta no Facebook e R$20 no bolso. O melhor é que eu consigo fazer com que eles só sejam mostrados para as pessoas certas. Bom, se você gostou de tudo que eu te apresentei até aqui, tenho certeza que vai gostar mais da próxima live. Nela, eu irei te mostrar como você também pode fazer tudo isso. Coisas que só um nômade milionário pode usufruir. Pipoca, olha aqui. Pipoca, nossa, acabou tão rápido, pareceu que... Meu Deus.
Pessoal, essa foi uma mensagem um pouco mais clara sobre a minha história, para poder economizar o seu tempo e de um modo bem outlier em ser mostrado. Aguardem, porque há muito mais por vir. Eu disse que nessa semana pararíamos o mercado de marketing digital. Mas, Finch, o que é marketing digital? Como eu posso ganhar dinheiro com isso? Bom, está falando com a pessoa certa. Durante as próximas lives, eu vou te deixar tudo isso muito, muito bem claro. E sem nenhum tipo de jabá, simplesmente para te inspirar a fazer entrar nesse mercado, porque até o final dessa série de lives, a decisão continuará sendo sua. E todas as pessoas que já estão continuarão ganhando dinheiro, quer você entre ou não. Você, no mínimo, vai aprender a fazer o que eu faço, também começando do zero. O meu objetivo não foi de, sinceramente, acabar com toda essa minha história, inspirando tantos jovens e empreendedores a colocarem os seus negócios na internet. O meu objetivo foi simplesmente adquirir mais liberdade para mim e para as pessoas à minha volta. Em primeiro lugar, eu procurei resolver um clássico problema. Aquele problema de, nossa, eu quero fazer essa coisa e eu não consigo. Eu acabei por inúmeros anos me aprisionando literalmente na minha casa para conseguir fazer o que eu faço hoje, adquirindo muito conhecimento. Esse mercado pode te trazer muita escala, e o que eu quero dizer com isso? Poder de faturamento, muito mais alto do que talvez você tenha no seu negócio atual, ou até mesmo com os seus produtos. A questão é, o que você vai aprender a fazer durante essa série de lives envolve todas as técnicas, o 80-20, do que você precisa para decolar o seu negócio atual, para criar um negócio do zero, ou para você que até mesmo já está faturando milhões, conseguir faturar ainda mais. Agora, quer saber? Eu estou a fim de abrir o jogo com você. Estou a fim de trocar um pouco esse cenário e te levar para um lugar, juntamente comigo, que até hoje eu não tive a oportunidade de te apresentar. É um lugar um tanto quanto especial. Se você já pôde observar e acompanhar, o que eu fiz nos últimos dias foi te apresentar que o nome da semana, Projeto Nômade Milionário, não é só Nômade Milionário. Ela é também Nômade Milionário Legacy. E por quê? Porque eu vou te mostrar exatamente como foi que eu construí todo esse meu legado na internet. Toda a história por trás daquilo que você não vê durante todas as minhas postagens ou viagens no Instagram. Hoje eu não sou o El Professor, mas eu vou te dar inúmeras dicas valiosas para você que ainda não entende sobre absolutamente nada do que estamos falando. Essas dicas poderão te trazer uma clareza muito maior das que você tem agora, até mesmo por já ter, talvez, por inúmeras vezes, pesquisado sobre esse assunto no YouTube, nas redes sociais, tendo encontrado inúmeras pessoas falando disso. Eu vou te trazer agora para um cenário que demonstra todo o meu legado de estudos. Tudo aquilo que eu acabei não te apresentando nos últimos anos. Eu não falei que a minha própria casa era um estúdio de cinema? Aqui eu vou te apresentar nos próximos dias todo o percurso que eu tive quando você não observava esse cara trabalhando por trás do computador. Quando você não via todos os segredos que me fizeram ter toda essa vida que eu tenho hoje. Se você está achando que esse negócio de internet é tão simples ao ponto de você começar a ganhar dinheiro do dia para a noite, bom, te deixando isso muito claro, não é. No entanto,
você conseguirá fazer isso de uma forma muito mais rápida do que em qualquer outro negócio tradicional. O que você precisa ter, inicialmente, é uma expansão de consciência. Algo que, no início, me fez entender que eu não só poderia ganhar dinheiro com o marketing digital, mas também em qualquer outra atividade a qual eu me envolvesse. Talvez, por me observar no Instagram, você possa pensar, nossa, esse cara é muito inteligente para conseguir ter toda essa vida, toda essa grana e etc. De fato, eu sempre fui um aluno que tirava nota 6, nota 7. Eu não tenho nada mais de especial que você. Eu já conheci pessoas muito mais inteligentes que a mim mesmo. O que eu consegui, ou melhor, o que eu tenho de diferente hoje para a maioria das pessoas é simplesmente o mindset de não vender a minha hora. A minha diferença para você, que ainda não entendeu sobre tudo o que se trata isso, é que eu não vendo a minha hora. O que eu quero dizer? Lá na minha escola, eu tinha sempre o objetivo, quero saber o seguinte, está funcionando para vocês? Está legal? Tudo certo? Maravilha. Estão conseguindo me ouvir? É bom até perguntar, porque as pessoas ainda podem achar que isso aqui não está ao vivo, mas está. Na minha escola, eu pensava em tudo o que eu faria após sair daquele lugar. E tudo aquilo não me chamava atenção. Eu percebia que ainda continuaria fazendo o que a maioria das pessoas fazem, vender a minha hora. Então entenda, eu não sou mais especial ou mais inteligente que você. A nossa diferença é que eu não vendo a minha hora. Ok, Finch, como é que você faz isso hoje? Eu vou fazer o máximo para te explicar a maior quantidade de coisas ainda nessa live. Mas entenda que, por mais clichê que pareça, você não vai conseguir fazer o que eu faço se, em primeiro lugar, não entender como a minha mente mudou após, na minha adolescência, eu ter começado a pesquisar sobre o assunto dinheiro. Eu me lembro que, ao sair da minha cidade natal, pela primeira vez, e ir para uma cidade grande, ao entrar num shopping, com os meus 17, 18 anos, talvez até menos, eu nunca tinha entrado num shopping daquele tamanho na minha vida. Nessa época eu já comecei a rodar algumas ofertas na internet, coisas que vocês vão aprender a fazer, e esse será o menor dos seus problemas, caso você nem tenha a mínima ideia do que possa oferecer hoje. Inclusive, poderá fazer isso sem utilizar a sua própria imagem. Ao ganhar, pelo menos, pouco dinheiro nessa época, ao entrar naquele shopping, eu observei o seguinte: nossa, que incrível! Olha todas essas lojas de grife. Olha como tudo isso funciona. Será que essas pessoas ganham muito dinheiro? Quanto é que eu teria que pagar para conseguir ter uma loja num shopping center e vender como aquele empresário? Bom, eu observei que pouco tempo depois, cada uma daquelas lojas não recebia mais de 3.000 visitas por dia. 3.000 pessoas caminhando por ali. Eu pensei o seguinte: nossa, eu me senti tão pequeno ao entrar naquele shopping, e logo naquele dia eu tinha visto que em uma única das minhas páginas online, exatamente como eu vi aquele norte-americano me fazer uma oferta, 65.000 pessoas haviam entrado no meu site. O que significa isso? Simplesmente por ter criado uma oferta online, eu tinha um poder de vendas tão grande e de visitas tão grande
quanto o dono de uma loja em um shopping center. E é isso que eu quero que você comece a pensar. A internet vai te proporcionar uma alta margem de escala. O crescimento pode ser exponencial. Toda vez que você entra num estabelecimento, a tua cabeça deve mudar um pouco para começar a se questionar a seguinte coisa. Muitas pessoas, naturalmente, ao entrar no Starbucks, ou entrar numa loja, ou entrar numa sorveteria e comprar um sorvete, simplesmente compram. Sabe o que elas são? Consumidores. Eu quero te colocar numa outra posição. Numa posição a qual você não se preocupará em ficar até mesmo se expondo na internet, caso não queira. Até porque, para atingir todo o resultado que eu já atingi até hoje, eu não precisei aparecer na internet. O que eu observei, e sempre observava, ficando completamente intrigado com como as coisas funcionavam e como os ricos realmente ganhavam dinheiro, é a seguinte coisa. Espera aí, eu estou tomando esse sorvete. Quantos sorvetes esse vendedor vende por dia? Qual é a margem que ele tem? De onde vem esse produto? Como ele atrai esses clientes? E se ele vender 100 sorvetes por dia a R$5? Quanto esse cara não ganha num mês? Por que é que eu vou escolher uma vida onde muitas pessoas simplesmente se posicionam como consumidores? Eu e você vamos continuar o tempo todo consumindo diversas coisas, mas o seu mindset deve começar a mudar para como eu vou conseguir ganhar dinheiro, ou melhor, fazer dinheiro, mesmo que consumindo alguns produtos, mas também mudando a minha própria posição. Eu quero parar de ser simplesmente um consumidor. Eu quero ser um prestador de serviço. Eu quero ter um produto, ou eu quero vender acesso. E sobre isso, existe um ponto bem importante. Não interessa o que você faça hoje, caso já seja até mesmo um microempreendedor. Você se encaixa em uma dessas 3 categorias. Ou você tem um produto próprio, ou você vende um serviço, ou você vende acesso. E é nesse terceiro ponto que eu quero chegar com você. Quando você é um produtor, enfim, quando você tem um produto físico, melhor dizendo, você em muitos casos tem que se preocupar com a produção da matéria-prima, você tem que se preocupar com como isso vai ser entregue para o cliente final, você tem que se preocupar com qual é a sua margem de lucro, você tem que se preocupar com quantos funcionários você precisará ter, você tem que se preocupar, em até muitos casos, com quanto tempo você terá que se dedicar para criar o seu negócio, estando presente nele, para que a coisa funcione. O marketing digital poderá até te ajudar a inserir o teu negócio físico com as técnicas que eu mesmo utilizo. Se você faz prestação de serviço, a coisa já é um pouco diferente. Talvez você é um barbeiro, talvez você faz qualquer outra entrega de um serviço, e ainda assim, aqui, você pode ter um dos mesmos problemas que uma pessoa que o tempo todo está vendendo praticamente produtos físicos como um produtor possui. Falta de escala. A escala é muito mais árdua. Porém, quando você se posiciona como uma pessoa que vende acesso, a coisa muda. Como hoje, Finch, assim como você acabou de dizer, você não vende a sua hora. Várias pessoas já me pediram mentorias e etc. E durante anos, eu não dei nenhuma mentoria. Porque ali, por mais caro que eu possa cobrar, eu ainda estarei atuando como praticamente um empregado. Um CPF. Uma pessoa que o tempo todo está vendendo a sua hora para conseguir dinheiro.
Quando você vende acesso, você duplica as suas horas e passa a ganhar dinheiro enquanto você está dormindo no mercado de marketing digital. O que eu quero dizer com isso? Não me interprete mal. Vendendo produtos ou serviços, você ainda pode se tornar um milionário, um multimilionário, utilizando as técnicas que eu ainda vou te apresentar por durante as próximas lives. Quando você vende acesso, você não vende a sua hora, exatamente porque, pensa bem, até os últimos 2 anos, quando eu falei do que eu estou falando para você no dia de hoje, eu já tinha feito mais de 40 milhões de reais em vendas online, com as estratégias que eu também vou te apresentar. Mas o interessante é que 98% desse dinheiro eu fiz enquanto não estava presente no computador. Por quê? Porque eu tive que dedicar simplesmente algumas horas do meu tempo para vender um produto de informação, coisa que também você aprenderá a fazer do zero, e me dedicando por apenas algumas horas, ao invés de ter que fabricar um produto como um produtor para fazer uma cópia nova, enviar para a casa do cliente, eu simplesmente duplicava um acesso. Aquelas minhas primeiras horas gastas ao preparar um conteúdo poderia ser vendido simplesmente num Ctrl+C, Ctrl+V. Milhares de pessoas poderiam comprar aquele mesmo produto pelo qual eu já havia trabalhado horas antes para poder produzir. Eu não tive que sentar na frente do computador a todo momento para fazer uma nova venda. Só tive que fazer isso por algumas horas. E faturei milhões, me tornando um multimilionário antes dos 25 anos de idade. Talvez o que você tenha, inclusive, até já ouvido falar sobre mim na internet, sejam informações muito complexas ou difíceis de se captar para tentar decifrar quem é o Thiago Finch de verdade. O que será que ele faz? Como ele ganha tanto dinheiro na internet? Eu já observei que, e talvez você também tenha observado, que o grande poder das redes sociais é o seguinte: eles usam o tempo todo o algoritmo a favor deles para controlar o que você pensa. Talvez você ache que o que você pensa hoje é simplesmente fruto da sua própria cabeça, mas não. Estou aqui para te dizer o contrário. Ao entrar no YouTube hoje, por exemplo, provavelmente você viu notícias como política, memes, diversos assuntos, talvez até temas religiosos, de coisas que o algoritmo está sendo o tempo todo treinado para mostrar para você. Talvez você tenha até visto alguma notícia contraditória sobre a minha pessoa em diversos aspectos. Isso acontece porque, até como o próprio Twitter já pôde publicar para a grande maioria das pessoas em uma matéria, uma notícia falsa tem 6 vezes mais chances de viralizar do que uma notícia verdadeira. Logo, se você é uma pessoa também que ousa entrar na internet, até mesmo expondo a sua própria imagem, porque algumas pessoas ainda irão optar por fazer isso aqui, você já tem 6 pontos a menos de desvantagem contra a sua imagem. O que eu vou te ensinar a fazer, tanto nessa live quanto nas próximas, é a burlar esse algoritmo, num sentido onde você vai interromper o padrão hipnótico do seu possível cliente que está nas redes sociais e vai passar a inserir coisas do seu produto. Não são coisas que simplesmente o algoritmo está preparado para poder entregar, ok? Pessoal, conferindo o áudio, beleza? Tem algum barulho aqui? Nessa parte? Maravilha? Ok, maravilha. Quantas pessoas temos na live?
170 mil pessoas até agora. Uou! Eu acho que esse é um recorde, ladies and gentlemen. O que você vai aprender é a interromper esse padrão hipnótico com as estratégias do marketing digital. Colocando o que você quer, que as pessoas vejam sobre o seu produto à frente delas. É isso que eu faço. E é exatamente por esse motivo que você está aqui hoje. Ok? Você vai aprender exatamente tudo o que eu fiz nos últimos anos, mesmo sem ser um publicitário profissional, mesmo sem ser uma pessoa que o tempo todo está procurando vender alguma coisa, bancando o vendedor chato, assim como eu nunca quis ser, desde os meus 17, 18 anos, tentando empreender na internet, para conseguir fazer inúmeras vendas. E como eu disse, vender tanto quanto um dono de um shopping center numa loja super valorizada. Algumas pessoas estão dizendo que estão ouvindo, beleza. Pessoal, tem algum barulho aqui atrás? Em casa, velho. Desliga, vai ter que desligar. Sério? É, tem alguém entrando lá, cara. Tem alguém entrando aqui? Levanta, vem. Maravilha. O quê? O que está acontecendo? Meu Deus. Quem está entrando? É o professor? É o professor?